O senhor, no ambiente político, tem assumido um papel de protagonismo na denúncia da existência de grupos de extermínio atuantes no país. Em novembro de 2005, foi apresentado o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou o extermínio na região Nordeste, do qual o senhor foi o relator. Na Paraíba, autoridades policiais, políticos e membros do Poder Judiciário foram apontados como pilares dessas estruturas de violência. Houve, posteriormente, alguma mobilização institucional no sentido de investigar essas denúncias? Olha, nós encaminhamos o relatório para todas as autoridades dos 9 estados do Nordeste. Infelizmente, pouca resposta foi dada, ou seja, providências não foram tomadas. Um exemplo, em 3 estados que nós convidamos para verificar como é que tinha sido a luta para desbaratar grupos de extermínio, nós convidamos o estado da Paraíba, o estado de Pernambuco, o estado da Bahia e o estado do Ceará. 3 deles estiveram presentes. O da Paraíba não compareceu à época, com a informação de que estava doente e não podia comparecer. E eu perguntei aos 3, vocês receberam os relatórios da CPI do extermínio no Nordeste? Todos eles, não. Eles, quer dizer, os anteriores engavetaram ou mesmo jogaram fora e não deixaram as informações. E aí nós encaminhamos esses relatórios para aqueles 3 secretários, e eles conseguiram desbaratar diversas organizações criminosas que atuavam naqueles 3 estados. O que o senhor tem a dizer acerca das declarações frequentes de algumas autoridades que a problemática dos grupos de extermínio é exagerada e que eles não existem? Pois é, o próprio secretário de Segurança Pública, o anterior, o doutor Gustavo Gominho, afirmou que tinha grupo de extermínio e sempre esses grupos estavam presentes. O problema era ter provas daquilo que eles faziam, porque não tinha inquéritos. E ele conseguiu, inclusive, mas no tempo dele ele disse, primeiro existe, e no grupo tem policiais, desde soldado até coronéis. Conseguiu prender 17 policiais envolvidos nessa prática criminosa, mas depois houve uma interferência do Poder Executivo à época, dizendo que parasse as investigações, e grupo de extermínio tem, e é a presença de policiais civis e militares da ativa e reformados, agentes penitenciários, araques de polícia, informantes, vigilantes de empresas privadas clandestinas, viu? Ex-presidiários, também ex-pistoleiros que também estão agregados, são daqueles que eram matadores de aluguel, que não tiveram mais vez, agora se organiza numa espécie de milícia armada a serviço do crime organizado. Eu posso dizer que os grupos de extermínio, eles são o braço armado do crime organizado. Como o senhor vê as censuras que a política de direitos humanos do Brasil tem sofrido na OEA e não? Pois é, na realidade nós verificamos que há um avanço em alguns pontos, mas ainda muita coisa a fazer. Ou seja, o fato é de que, enquanto o governo federal ele avança, ou seja, os governos estaduais e os governos municipais não. E aquela visão que ainda tem de alguns setores da mídia de que direitos humanos defendem bandidos, quando não é real. Nós defendemos a vida, defendemos a dignidade, defendemos que as pessoas que cometem crimes possam ser julgados, condenados, e que o espaço que ele tenha na prisão, porque a pena dele é a privação de liberdade, essa é a pena. Ele não pode sofrer outras penas por causa disso aí. Se trata de privação de dignidade. Pois é, aí ele tem que... O espaço era para que ele pudesse se recuperar, se reeducar, se ressocializar. Infelizmente, o nosso sistema penitenciário é um sistema corrompido, apodrecido, e que agora,
confirmado por uma comissão que esteve aqui, que o crime organizado atua dentro e fora dos nossos presídios. E o que a federalização do caso Manuel Matos significou para o senhor? Primeiro, foi uma grande luta e nós achamos que ainda foi uma vitória, mas não uma vitória ampla, porque nós queríamos que fosse feita uma investigação de todo o período. E a definição do STJ é no sentido de que é o caso Manuel Matos e alguns crimes conexos ligados ao caso Manuel Matos. Nós queremos efetivamente que haja uma investigação profunda e pedimos inclusive ao ministro da Justiça, o Eduardo Cardoso, para que ele pudesse encaminhar aqui para Paraíba e outros estados onde tem essa existência de um grupo de extermínio, aquilo que hoje está fazendo a Polícia Federal lá no entorno de Brasília, onde, através da ação da Polícia Federal, foram presos 17 policiais militares que estavam a serviço de latifundiários, que estavam a serviço de empresários e que estavam a serviço de políticos. Inclusive a existência de grupos de cemitérios clandestinos, e quem era o chefe da quadrilha? O subcomandante da Polícia Militar do Estado de Goiás. Me parece que o secretário de Segurança Pública de Goiás disse que não existia. Pois é, ali todo mundo dizia que não existia, que é conversa fiada. Ele diz assim, essa conversa fiada dessa turma dos direitos humanos. O senhor é um dos autores do projeto de lei número 370, de 2007, que prevê a tipificação do crime de extermínio, inclusive com a previsão da federalização no caso de se verificar a participação de policiais civis e militares. Qual a importância desse projeto, caso aprovado, para a dimensão institucional do país e o senhor espera enfrentar resistência? Olha, esse projeto ele foi aprovado naquele pacto que foi feito com os três poderes, federativo, para que foi votado na Câmara, foi encaminhado para o Senado e o Senado fez 4 modificações. 2 delas que nós aceitamos na Câmara porque melhorou em termos de redação, de formulação. E 2 outros que retiravam 2 pontos que são fundamentais no nosso projeto. É um projeto que pune, a punição é dupla para quem é gestor público e cometeu essa atividade. Então, se for um servidor público, se ele é condenado a 6 anos, vai ser condenado a 12 anos. Segundo, que considera esse crime de extermínio um crime contra o Estado Democrático de Direito. E todo o processo de investigação, de denúncia, etc., e de julgamento passa para a esfera federal. E agora está pronto para ser votado. Já solicitei várias vezes para colocar na ordem do dia. Mas há uma reação, principalmente de segmento dos estados, que acha que estamos tirando o poder do judiciário, do Ministério Público Estadual, da Polícia Judiciária, quando é real. Se o crime for um crime que considerado como crime contra os direitos humanos, ele passaria para a esfera federal. E um exemplo é que nós estamos vendo agora esse caso do assassinato de Manuel Matos, que vai ser um elemento importante se nós conseguirmos levar para as barras da justiça todos aqueles que estão envolvidos, desde matadores até mandantes, protetores e financiadores.